Esse aqui é o Honda City Touring, a versão topo de linha do modelo. E nesse vídeo eu vou te contar 10 verdades que você não pode ficar sem saber sobre esse carro aqui. Se você é daqueles que gosta de saber os defeitos e as virtudes dos automóveis, então acredito que você está preparado para fazer parte da nossa comunidade. Para isso, é só se inscrever aqui no canal. Clica no botãozinho e ativa também o sininho das notificações. E se você gosta desse formato de vídeo falando a verdade sem filtros, não esquece de deixar um like aqui embaixo. Vou começar mostrando a dianteira do Honda City para você. E uma das coisas que são perceptíveis logo de cara são os faróis Full LED que iluminam muito bem e de quebra são muito bonitos, dão um visual muito bacana aqui para a dianteira do City. Acima deles tem um filete cromado que começa na extremidade praticamente do farol, vai por todo ele e chega até a grade cromada que dá uma continuidade ali a esse aspecto cromado aqui e vai até o outro farol. Aqui na frente a gente ainda tem os faróis de neblina nas extremidades, no centro a placa e também a gente pode ver os sensores de estacionamento aqui que ajudam e muito na tarefa de manobrar o carro e até no trânsito mesmo. Inclusive eles são tão sensíveis que identificam até quebra-molas. A gente chega aqui na lateral e pode notar algumas coisas, como por exemplo as lanternas que avançam bastante aqui pelo lateral traseiro, uma linha aqui que sai dela e vai até a dianteira. Inclusive, a gente observa uma linha de cintura bastante alta e aqui nessa faixa ainda dá para observar uma coisa muito interessante, que é uma câmera aqui nesse retrovisor. Outra coisa aqui que a gente repara é que as maçanetas dianteiras elas têm esse botão aqui. Esse botão é justamente para abertura e fechamento do carro, já que a chave ela é presencial, ela está aqui no meu bolso e apertando esse botão eu consigo travar e destravar o carro. Aqui eu travei, apertei mais uma vez. Pronto, agora eu já tenho acesso aqui à parte interior do veículo. As rodas são aro 16, calçadas com pneus 18555. A gente vai chegando aqui na traseira e o que a gente pode notar, sem dúvidas, são essas lanternas aqui, que para muita gente são muito parecidas com as da BMW Série 3 atual. Inclusive, queria saber de você o que você acha. Você acha elas parecidas com a da BMW ou não? Responde aqui embaixo para mim nos comentários. Outra coisa que a gente nota é que não há nenhum tipo de identificação da versão. Essa aqui é a Touring, a topo de linha, mas tudo que a gente vê aqui na tampa do porta-malas é o emblema da Honda e também o City ali no lado esquerdo da tampa. Não há nenhum tipo de identificação da versão. As primeiras impressões rodando com o City são muito boas. O modelo tem direção elétrica muito bem equilibrada, bem leve com o carro parado e ideal para manobras e no peso certo com o carro em movimento, seja nas velocidades mais baixas em vias urbanas ou nas um pouco maiores como em rodovias. O volante tem ótima ergonomia, os comandos estão à mão, o convívio com o carro no dia a dia é bastante agradável. Uma coisa muito legal aqui no Honda City é que tem uma câmera ali no retrovisor direito e quando você sinaliza que vai fazer uma conversão à direita, essa câmera entra em função e te mostra aqui na central multimídia o que está acontecendo. Então você consegue ter uma noção maior. Por exemplo, se tem um motociclista escondido no seu ponto cego aqui, se você não conseguiu ver alguma coisa, algum obstáculo, se surgiu alguém, então é um ponto muito positivo e que ajuda muito em termos de dirigibilidade. E essa função também funciona quando você aciona a seta pela função um toque. Uma crítica é que ela pisca apenas 3 vezes, o ideal seriam 5. E a tecnologia embarcada nesse carro realmente é muito interessante, olha só. Bom, a moto diminuiu ali na frente, olha, ela está diminuindo e eu estou diminuindo sozinho aqui, ó. Eu não estou nem tocando no pedal do freio, por quê? Porque essa motocicleta aqui na minha frente, ela diminuiu a velocidade. E esse carro aqui tem um controle de cruzeiro adaptativo, ou seja, ele se adapta ao carro da frente. Agora que eu passei a motocicleta aqui, mudei de faixa, ele retoma a velocidade e volta a andar nos 60 km por hora aqui. Isso é uma coisa bacana, uma função super diferente, porque é um dos primeiros passos aí dos carros autônomos. E tem outra coisa que esse carro aqui também tem, que é o assistente de faixa, de manutenção de faixa, né? Se você está invadindo a faixa, ele intervém ali, dá uma puxadinha no volante e aí te mantém dentro da faixa. O ideal aí para evitar acidentes ou mesmo segurar a onda aí num momento de distração, né? Às vezes acontece, o carro dá aquela puxadinha no volante, corrige e aí você já pode prestar atenção
no que está acontecendo. Dias chuvosos são bons para testar algumas questões importantes. Uma coisa que eu reparei aqui é que o limpador de para-brisa é realmente muito bom. Ele varre uma área muito ampla do vidro, então isso te dá uma visibilidade maior. Agora, rodando com o carro, é um carro muito confortável, tem um acerto de suspensão muito interessante, né? Ele prioriza mais o conforto, mas mesmo assim tem um equilíbrio muito bom. Você tem um conforto, mas você tem uma estabilidade também. Então vale a pena ressaltar que a Honda foi muito competente. E olha, uma coisa que chamou minha atenção foram os pneus. A gente está falando de pneus 185, perfil 55, ou seja, um perfil bem mais baixo, né? O que acaba aí de fato interferindo no rodar do carro, né? Você acaba tendo um rodar um pouquinho mais duro em algumas situações, algumas batidinhas acabam sendo um pouquinho mais secas por conta do perfil mais baixo. Exatamente como nesse buraco que estava encoberto pela água. E olha que a velocidade era um pouquinho maior que 20 km por hora. Ai, caramba! E eles realmente são estreitos, né? Eu confesso que por ser aro 16, eu esperava algo um pouquinho mais largo. O modelo tem sensores de estacionamento até na dianteira e a câmera de ré ajuda bastante nas manobras. Basta rodar no City e entender que ele é um carro bastante agradável e com vários recursos que torna o modelo muito interessante ao dirigir, mas algo realmente não pode escapar de uma crítica aqui nessa avaliação. O que eu posso te dizer é que os freios traseiros, eles ainda são em tambor, ao contrário dos da frente, que são discos e pastilhas. Os freios a discos são bem mais eficientes que aqueles a tambor. Um carro que custa mais de 120 mil reais não merecia ter freios a tambor aqui na traseira. Quem quiser levar o Honda para a garagem vai precisar de um cuidado maior ali no dia a dia. Isso porque a dianteira tem uma altura do solo relativamente baixa. Com isso, o para-choques dianteiro raspa com alguma frequência em meio-fios ou rampas. Melhor tomar cuidado e ir mais devagar. E nessa manhã chuvosa já deu para avaliar algumas questões aqui no Honda City, como por exemplo a questão de isolamento acústico, né? Você sente toda a água batendo aqui no assoalho do carro, parece que não houve um tratamento muito bom pela Honda aqui. Isso é uma coisa muito comum das asiáticas, aliás, eu falo isso porque temos um Hyundai HB20 Sedan na família que a sensação é exatamente a mesma, parece que estão jogando água de mangueira, né? Um lava-jato daqueles de alta pressão, parece que estão jogando água assim no assoalho do carro quando você passa na rua. Então precisava de um cuidadozinho aqui. Os barulhos de vento são bem isolados pelo isolamento acústico, só que realmente é um pouco estranho é o barulho da água do asfalto batendo no assoalho. Parece que estão jogando água ali com um lavador de alta pressão. Nas situações em que você precisa de uma resposta mais rápida do motor e pisa mais fundo no acelerador, o barulho do propulsor também invade a cabine. Chegamos aqui no banco traseiro do Honda City, olha, eu tenho um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro. E nas canelas aqui eu também tenho mais ou menos a mesma distância. Uma coisa que eu reparei é que o assoalho ele é inclinado, né? Aqui para frente ele é mais alto e aqui para trás ele é mais baixo. Uma maneira aí de deixar mais confortável o passageiro que vai aqui atrás. Nesse caso aqui temos uma cadeirinha, a cadeirinha do pequeno Bento, filho do nosso querido Ícaro, que cedeu o carro para a gente avaliar aqui no Auto Repórter. E a cadeirinha ela já mostra muita coisa, ela ocupa um bom espaço aqui. E nos diz que 3 pessoas aqui realmente vão um pouquinho mais apertadas se elas forem grandonas, né? Ou então 2 pessoas de estatura média ou alta, mais uma cadeirinha realmente não vai ficar tão confortável assim. Mas para uma família pequena, 2 crianças, realmente é um carro que vai na medida. E já que a gente estava falando em espaço interno, a culpa disso tudo é do entre-eixos de 2,60 m. Entre-eixos é a distância do centro da roda traseira até o centro da roda dianteira. Tudo que está aqui entre essas 2 rodas é espaço interno aproveitado. E no City, aliás, muito bem aproveitado. Porta-malas, aliás, que sofreu aí uma diminuição. Nessa geração aqui ele tem 519 litros. Ele é menor um pouquinho que a geração antiga do City, mas vamos combinar, 519 litros é suficiente para levar bastante coisa. Ele só é menor, por exemplo, que o Volkswagen Virtus e também o Fiat Cronos, que aliás é o líder entre os sedãs aqui no Brasil, com 525 litros de volume aqui no porta-malas.
A central multimídia, aliás, ela é muito boa, muito completa, inclusive tem espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay, os dois sem fio, que é algo muito bom e sai na frente aí de vários concorrentes. A central é bastante intuitiva, de fácil uso e tem comandos bons. Alguns botões físicos à esquerda ajudam aqueles que têm menos intimidades com algumas funções. Faltou apenas um carregador por indução aqui e ficaria perfeito. Outro ponto negativo é o desempenho do motor 1.5. Agora, falando em desempenho, vamos direto ao ponto. Bom, aqui debaixo do capô a gente tem o motor 1.5, esse motor, aliás, tem 126 cavalos, tanto no etanol quanto na gasolina. O que vai variar aqui é o torque, são 15,5 kg na gasolina e 15,8 kg de torque no etanol. Acoplado a ele está uma transmissão CVT que simula 7 velocidades. Muita gente questiona o porquê de a Honda ter lançado esse carro aqui, essa nova geração do City, e não ter usado o motor turbo. A gente entende aí que concorrentes estão usando motores 1.0 turbo. É óbvio que seria um avanço em termos tecnológicos, né? E uma coisa legal é que essa transmissão CVT aqui, ela simula 7 velocidades e para dar uma sensação maior de controle ao motorista, principalmente aqueles que gostam de passar as marchas, eu tenho a opção de borboletas aqui atrás do volante. Isso aí ameniza um pouquinho a situação da transmissão CVT, que aliás tem um casamento muito competente feito pela Honda. O casamento dela com esse motor 1.5 é realmente muito bom. Esse carro ele tem 3 modos de condução. O modo normal, o modo Eco, que pode ser acionado por um botão aqui ao lado da transmissão, e também o modo Sport, em que basta que eu puxe a alavanca aqui para trás do D, né? Então são 3 modos de condução que, aliás, melhoram e muito a convivência com o City. Sem dúvidas, algo a ressaltar no City é a economia do motor 1.5, que se não é potente igual os rivais turbos, e não anda no mesmo ritmo dessa turma, pelo menos não cobra no consumo. Só que quem roda bastante vai ter que se contentar em ir ao posto de combustível mais vezes. Isso por conta do tanque de combustível com apenas 44 litros. Se a gente fizer uma comparação com o Virtus, que tem tanque de 52 litros, os dois fazendo uma média de 10 por litro, o Honda teria uma autonomia de 440 km, enquanto o Volkswagen alcançaria 520, uma diferença de 80 km. Em uma rodovia pode ser distância suficiente para alcançar um posto de combustível. O City foi avaliado com gasolina no tanque e durante os nossos testes a aferição foi de 11 km por litro em perímetro urbano, diferente dos 13,1 divulgados pelo programa de etiquetagem do Inmetro. O Inmetro ainda estipula consumo de 15,2 por litro na estrada. Abastecido com etanol, o Instituto divulga consumo de 9,2 na cidade e 10,5 por litro na estrada. Se por um lado o motor 1.5 não é potente, pelo menos ele compensa com o consumo justo, tornando esse um bônus a respeito do Honda. Gostou de saber todos esses detalhes sobre o Honda City? Então deixa um like aqui embaixo, e se quiser ver outros vídeos como esse, é só se inscrever aqui no canal. Clica no botão e ativa o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo.